Boa noite. Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, através do poder do Espírito Santo, a sua família. Nós estamos começando mais um culto desta noite para glorificar a Deus e a ministração da palavra do Senhor. Nós vamos orar a Deus na abertura, enquanto assim dá tempo daqueles que pretendem acompanhar a mensagem desta noite possam ser abençoados com ela. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos agora para que essa mensagem possa estar alcançando cada pessoa, todos aqueles que vão ser abençoados com a libertação da sua mente, a revelação da sua palavra, e que de forma prática possam tomar a postura e a atitude de crer em Ti e buscar a solução em Ti, meu Deus. No poder do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Esta mensagem ela já foi ministrada o ano passado e, de uma certa maneira, naturalmente a gente deu uma repaginada na mensagem, estamos trazendo um layout mais moderno, de forma a edificar as pessoas. O que a gente tem percebido nesse tempo da pandemia, ainda mais agora que nós estamos num auge, um ano depois, estamos enfrentando o pior momento da pandemia da Covid-19, no coronavírus, muitas pessoas deprimidas, pensando em tirar a vida, se suicidar, desanimadas, uma coisa terrível. Então a gente sentiu realmente de Deus de restaurar essa mensagem e poder trazer, assim eu peço a você, humildemente, que você compartilhe essa mensagem, você possa estar aí me seguindo lá no YouTube, acionando o sininho de notificações, e também possa compartilhar essa mensagem com muitas outras pessoas, especialmente aquelas que você conhece ou sabe que estão precisando receber uma mensagem de ânimo, de luz, mostrando para ela que aquilo que ela acha que é o fundo do poço, que não tem saída, tem sim, e que isso depende muito dela. Então, nós vamos falar nesta noite, a primeira parte, tentei resumir, mas eu achei que não, a gente perderia muito. Então, nós vamos fazer em duas partes a ministração da palavra. A libertação da mente ao seu alcance. Isto é, você vai poder fazer, você vai poder aprender, você vai visualizar. Libertação da mente ao seu alcance. E agradecendo aí os irmãos e irmãs da comunidade evangélica do Reino de Deus, que nos sempre ajuda nesse trabalho. Você vai ter que aprender a reprogramar a sua mente, como se fosse um computador, como se fosse algo que está funcionando mal e você precisa fazer que volte a funcionar normal. Porque a depressão e o desespero e o suicídio e o desejo de suicídio tem desgraçado a vida dos cristãos e tantas pessoas cada vez mais. E agora, em tempo de pandemia, ainda muito mais. Você parou para pensar? Por que as pessoas têm chegado a esse extremo? Há alguma coisa que podemos fazer para mudar essa estatística maldita? Ah, sim, nós podemos ajudar. Libertação da mente ao seu alcance. Então, eis aí a mensagem de hoje, a primeira parte, parte 1. Há uma batalha em sua mente. A primeira coisa que eu preciso dizer para você é que há uma batalha na sua mente. Tudo começa com uma batalha na sua mente. Você tem que entender que é uma guerra de dois lados, há dois lados, o lado do mal e o lado do bem. Há uma batalha na sua mente, é algo que você precisa, desde já, se conscientizar que tudo começa na mente. É a única batalha que nós não podemos perder. Perdeu a batalha da mente, você perde tudo. Começa trazendo as imagens desde a infância. Muitas pessoas hoje têm problemas e desajustes por causa de imagens que elas trazem da infância. Miséria, fome, pai agredindo mãe, matando, estupro, assédio sexual, violência. Há muitas cenas e que são as imagens que se trazem. Infelizmente, aqueles que cresceram em lares, em famílias desestruturadas, destruídas, de pais divorciados, muita divisão, brigas, contendas, tudo isso reflete na pessoa que você é hoje.
e como você lida os problemas. Na mente é que nós decidimos. Por que eu falo de guerra? Nós decidimos se vamos servir a Deus ou ao diabo. É na mente que nós decidimos se vamos fazer a vontade do mundo ou a vontade de Deus. É na mente que você começa ou sai vencedor ou derrotado. É na mente que você decide mentir ou dizer a verdade. É na mente que você decide ser um crente cheio do Espírito Santo ou um crente medíocre. É na mente que você decide ser abençoado ou ser amaldiçoado. Você faz escolhas. Os poderes das trevas, os demônios, eles não podem fazer nada na sua vida se primeiro eles não ganharem algum terreno na sua mente. Algum terreno eles têm que ganhar. É com esse acesso que eles começam a trabalhar livremente e começam a persuadir você a fazer as coisas que eles querem. Quando uma pessoa se suicida, ela chega ao ponto de se suicidar, anteriormente ela abriu brechas, ela permitiu que áreas da sua vida fossem acionadas por demônios que chegaram ao ponto de fazê-la ver que não tinha mais saída. E ela acredita nisso, né? A mente, ela tem sido aprisionada pelo diabo e enfraquecida nessa batalha. É onde os demônios vêm fazer guerra e se opõem à ação de Deus na sua vida. Quanto menos a sua mente for livre, ou quanto mais ela for aprisionada pelo diabo, mais ela fica dura para a verdade e mais ela aceita a destruição. Então é na mente que você ouve a voz de Deus ou a voz do diabo. Quer dizer, você pode conseguir ou você não pode conseguir. Você tem coragem, tem medo, tem ânimo, tem desânimo. Seja forte, seja fraco. Nunca desista, desista, estou contigo. Você está sozinho. E fica essa guerra na sua mente. Você achando... E muitas vezes a gente acaba... as pessoas acabam ouvindo a voz do diabo. Mas você tem que entender isso. Eu repito, você tem que vencer a batalha da sua mente. E nós vamos te ajudar, porque senão você vai sofrer com uma mente escrava. E é isso que é a intenção desta mensagem. É mostrar para você as escravidões, as armas com que o diabo usa para escravizar as mentes humanas. E isso vai ajudar você no processo de decidir ou não ser liberto. Você não será mais a mesma pessoa depois de ouvir essa mensagem de Deus. Primeiro, porque se não quiser lutar, pelo menos vai conhecer a verdade. E se quiser, conhecendo a verdade vos libertará. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2, ABAP. Não vos conformeis com o mundo, renove a sua mente. BAP, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente precisa entender que o mundo inteiro, ele jaz no maligno. Ele está sob o controle, sob o poder do diabo. O que é o mundo? O mundo é o sistema de rebelião e orgulho, que busca eliminar Deus e o reino de Deus de tudo e de todos. E quanto mais ele consegue fazer isso, mais as pessoas se tornam escravas do diabo. Por quê? Esse sistema mundial, inspirado e governado pelo diabo, visa tirar as coisas de Deus da vida das pessoas. É por isso que as pessoas cada vez mais vivem em desespero, em pânico, em depressão. Porque o mundo é controlado pelo diabo, né? Ele jaz no maligno, ele é controlado. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. 1 João 5,19. Qual forma que o mundo controlado pelo diabo molda a mente dos seres humanos? Qual que é a forma? A resposta? Controlando e fazendo a mente de cada ser humano ser uma mente escrava. Então, o propósito de tudo é que a mente das pessoas seja mentes escravas. Como? Escrava do desânimo, da depressão, do desejo de suicídio, até se suicidar, da decepção, da mágoa, da ansiedade, do desespero, preso ao passado, né, um passado sofrido e triste, medo escolar e solidão. Aqui são alguns exemplos, não vamos trabalhar com todos, mas os principais. Então o quê? Ou num, ou dois, em três, ou talvez em todos, na maioria, enfim, a mente vai ficar escrava dessas experiências. O desânimo, né? Literalmente sem ânimo, sem alma, você fica sem estrutura, sem forças para reagir. A depressão, que é uma prostração, é uma doença terrível, e que leva a pessoa realmente a ficar prostrado, e daí o passo para o suicídio é muito grande. Então, muitos remédios para a depressão. O suicídio, né, onde a pessoa vê como tirar a vida, sendo aí um exemplo de um padre,
exemplo de 2 pastores, policial militar, adolescente de 14 anos. Infelizmente, não há idade. Decepção de quem não esperamos. Sabe por que a decepção dói tanto? Porque ela nunca vem do inimigo, óbvio. Ela sempre vem de alguém que você confia, que você ama. Alguém do seu círculo íntimo. Por isso que ela é uma decepção. Frustra, né? Ela gera medo. O medo não é de tentar de novo, e sim de ter o mesmo resultado. Então a decepção, ela gera o medo. E as pessoas vivem com medo. E esse medo, infelizmente, acaba transtornando a vida da pessoa. A traição é uma mágoa que é dura de perdoar, né? Por causa de amante, por causa de vidas, né? O marido que foi traído pela esposa, a esposa que foi traída pelo marido. Infelizmente, são coisas que muitos estão experimentando, especialmente nos nossos tempos. Isso não tem... Não há pessoas que estejam isentas disso. Evangélicos, pastores, né? Basta ter alguém na vida. Assunto mal resolvido, né? Quando o homem grita, ou quando a mulher grita. Assunto mal resolvido é sempre fontes que levam as pessoas muitas vezes até mesmo a tentar o suicídio. A mágoa. Mágoa significa literalmente má água, né? Água parada. Guardar mágoa é reter na memória emoções que nos envenenam por dentro. Quer dizer, a mágoa, então, é uma espécie de veneno que se toma todo dia, porque a pessoa vai estar sempre pensando, né? A ansiedade que antecipa as situações que muitas vezes acabam nem acontecendo, né? A pessoa fica escrava. As vésperas de prova, né? Muitos, né, especialmente os jovens, adolescentes, passam por essas experiências difíceis, muitos dependendo da situação, né? A pressão, carregando culpa. Muitas pessoas carregam culpas de fatos e situações, experiências na sua vida. E isso são coisas que carregam nas experiências, não é? Independentemente, muitas vezes até pela profissão, o médico. Imagino hoje os médicos, enfermeiros, não conseguindo salvar vidas, né? Mais de 300 mil no Brasil morrendo. Imagino a luta que eles estão enfrentando nessa batalha por salvar vidas. Bebidas alcoólicas. Aí então começa o quê? A descarregar, infelizmente, essas frustrações em drogas, né? Bebidas e coisas assim. O desespero tomando conta das pessoas, e o desespero para o suicídio é muito grande, porque as pessoas, quando chegam nesse ponto, sozinhas é muito difícil conseguir sair dessa situação. E aí começa a usar drogas de todo tipo, né? Cigarro, bebidas, drogas de todos os tipos, infelizmente, que tem sido cada vez mais comum, né? Aqueles que vivem presos ao passado. Se o passado não morrer, o futuro não nasce. Sabe por que o retrovisor é menor que o para-brisa? Porque o caminho que tens à frente é mais importante do que o que você deixou para trás. Tem pessoas que infelizmente vivem assim, olhando para trás. Não conseguem viver porque estão sempre lembrando das coisas ruins pelas quais já passaram, né? Outros vêm com traumas de infância. Esses, né, também são situações que tem que aprender a lidar com elas. E os traumas por morte, né? Pessoas que estão aí lamentando os seus mortos, situações mais traumáticas, a morte do filho, o marido, a esposa, o pai, a mãe, enfim. O medo vindo de trauma. Seu medo tem o tamanho que você dá a ele, né? Na ilustração ali o ratinho é pequeno, mas o gato viu a sombra e para ele o ratinho é um super ratão, né? A solidão, o medo de não se casar, né? Esse aqui atormenta a vida, especialmente das mulheres. Não que não atinja os homens, mas é muito mais comum nas mulheres, né? Passa mal, foge, ao invés de enfrentar. Porque muitas pessoas têm essa situação, não conseguem enfrentar a situação, preferem fugir. Então, quando ela muda de lugar, muda de cidade, muda de igreja, muda de tudo, porque ela não consegue lidar com essa situação. E uma prática que cada vez mais aumenta no meio dos adolescentes, inclusive dos adolescentes filhos de cristãos, né? A automutilação, né? Quando começam, infelizmente, a se mutilar, a se cortar, né? Alguns usam até blusa assim, né? Para esconder dos pais, para não perceber. Infelizmente, essa é uma prática aí que tem sido muito grande. Deus quer a sua mente livre.
É importante que você saiba disso. E no texto que nós lemos, conformados, a palavra susquematizo, quer dizer modelar a mente e o caráter, de acordo, fazer molde. O cristão cuja mente segue o molde do mundo, acaba como as pessoas do mundo acabam. Transformar-vos, a palavra metamorfo, de onde vem a palavra metamorfose, mudar de forma, transfigurar. E renovação, anacainosis, quer dizer fazer de novo, isto é, fazer diferente do estado atual, que é uma palavra que nós vamos ver no final. Então, essa palavra pode ser comparada ao estágio da transformação da borboleta, né? Ela primeiro é uma lagarta, e aí ela se transforma até chegar a uma borboleta. Essa é a transformação, né? Antes e depois, é isso que tem que acontecer com a sua mente. O cristão que não reprogramar a sua mente, vai ter uma mente escrava, como qualquer pessoa do mundo. Escrava dos mesmos males, depressão, automutilação e, infelizmente, até mesmo o suicídio ou desejo. Por isso que a gente vê pessoas aí que estão desejando se suicidar e estão dentro de igrejas, né? Isso não quer dizer muita coisa hoje em dia. Como reprogramar a sua mente? Talvez essa pergunta que você está fazendo. Mas, pastor, como é que a gente reprograma a mente da gente? Então, hoje nós vamos começar a trabalhar. Eu fiz uma introdução e nós vamos começar a falar. Mas eu preciso dar 3 avisos importantes. 3 avisos importantes. Primeiro, será um processo muito doloroso. Paulo diz: estou sofrendo as dores de parto por sua causa. Gálatas 4:19, essa parte. Toda a sua vida ela está construída com muitas imagens erradas ou ruins na sua mente. Entenda isso. Mudar essas imagens é um trabalho de parto. Você vai ter que ter persistência e entender direito o que eu vou mostrar para você. Então entenda, você está nessa situação é porque a sua vida ela foi construída com imagens ruins, quer dizer, imagens erradas. Então é por isso que você acha que não tem saída, que o jeito é tirar a sua vida. É porque as imagens são erradas. Mas, então eu volto a repetir, será um processo muito doloroso. Mas é importante. A sua mente escrava ela vai resistir. Como o faraó resistiu para não libertar Israel, mesmo sofrendo as 10 pragas do Egito. Por quê? Quando a gente acostuma com uma coisa errada, é muito difícil você aprender a moldar. Imagina, por exemplo, a pessoa que aprendeu a falar uma palavra errada. Você ensina a forma correta. Todas as vezes que ela for falar, ela vai lembrar e vai falar a palavra errada. Por exemplo, existem pessoas que falam, por exemplo, discernimento. Quando a palavra é discernimento. Quando ela menos você fala, não é discernimento, é ni, não é de. Um exemplo, né? Vai chegar um momento que ela vai falar naturalmente. Agora vocês imaginam as imagens da nossa mente construídas, né? Se falhar, recomece de novo, até conseguir. Não desista do seu sonho. Ele pode estar mais perto do que você imagina. Aquele senhor ali, mais um pouquinho, ele achava os diamantes. Desistiu. Então, presta atenção naquilo que você vai aprender. 6 passos para reprogramar a sua mente. Hoje nós vamos falar de 3. No sábado que vem, a gente fala os 3 últimos. Primeiro passo, mudar o seu modo de visualização. Então, a primeira coisa, nós vamos ter que trabalhar com essas imagens. Você vai ter que mudar o modo de você ver as coisas. Hoje, quando a gente conversa com uma pessoa, a gente está aconselhando, e eu estou fazendo isso, porque mesmo nesse tempo de pandemia, eu não parei de atender pessoas, de orar, de aconselhar, e pessoas que estão insistindo sempre nas mesmas coisas, achando que tem que tirar a vida, tem que se matar porque não tem mais jeito. O problema é a maneira que a pessoa aprendeu a ver as coisas. Então a gente tem que começar a mexer nisso, porque senão você vai ficar sempre isso. Isso eu já falei diversas vezes e hoje o tema está específico sobre isso. Vamos lá. Imagens geram pensamentos, pensamentos geram palavras, palavras geram ações, e ações se transformam em vícios, em prática. Então, as imagens, elas vão gerar os pensamentos, palavras, palavras, ações. Então, imagens, que são aquilo que a sua mente trabalha. A mente trabalha com imagens. Então, essas imagens, elas vão gerar pensamentos. Aquilo que você está pensando, aquilo que vai estar na sua mente, aquilo que vai ocupar o seu tempo. Os seus pensamentos geram palavras. As palavras que você fala. E essas palavras, elas vão gerar ações. Quer dizer, você pensa nas coisas, as imagens que a sua mente tem é só de coisas ruins. Você começa a pensar que a sua vida não vale mais a pena. Aí você começa a falar, escrever, WhatsApp, falando com as pessoas, hoje especialmente porque na pandemia, que aqueles que estão realmente obedecendo, estão procurando sair o mínimo possível, então acaba falando mais pelas redes sociais, e aí gera ações, e muitos
coloque em prática o desperdício de vida. Por quê? Porque as imagens da sua mente são ruins, geram pensamentos ruins, palavras ruins, e aí acaba tendo uma ação ruim, né? Vai se tornando um vício até que age mesmo. Então mude o modo com que você tem que ver as coisas. Primeira coisa para aprender nisso daí: veja e não esqueça as pessoas que te ajudaram em tempos difíceis, porque são essas pessoas que agregam coisas na sua vida. Quem te ajudou em tempos difíceis? Quantas pessoas a gente esquece? E às vezes a gente vai para longe, esquece realmente quem, naquele momento mais crucial da sua vida, tinha uma pessoa lá, ou duas. Veja e não esqueça as pessoas que não te ajudaram em tempos difíceis. Podia, mas não fez isso. Pouco se importou, se preocupou só consigo mesmo. Quem podia e não te ajudou? Por que é importante isso? Porque a gente tem que fazer seleção. Nesse momento você tem realmente que fazer seleção. Veja e não esqueça as pessoas que criaram seus tempos difíceis. Está errado isso aí. Veja e não esqueça as pessoas que te criaram esses tempos difíceis, que são aquelas pessoas que você... Tem pessoas que infelizmente a gente tem que evitar, porque são pessoas que só nos trazem problemas. E isso é importante. Então a gente diferenciar as coisas. Tem pessoas que agregam coisas, tem pessoas que não se manifestam nas nossas vidas, então você sabe que você não vai poder contar com elas, e tem aquelas que você sabe que é certeiro elas estarem do seu lado e fazer você sofrer. Então essas pessoas precisam ser evitadas. Vamos lá. Então Deus o levou para fora, Abraão, né? E disse: olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Gênesis 15, 5, 6. Então quando Deus queria mudar a imagem, porque o que acontecia? O Abraão, ele era velho, a esposa dele também, mas quando ela era jovem, ela era estéril, ela não podia ter filhos. E Deus disse que ele seria pai. Então a visão dele era muito pequena, ele não conseguia ver a realidade. Então Deus fala para ele assim, olha aí quantas estrelas, se é que tu podes. Se você não pode contar a estrela, então você crê em mim, né? Então Deus levou Abraão para fora da visão que Abraão tinha, e deu a visão que reprogramou a mente e a fé de Abraão. Como que Abraão ia contar, saber na época que temos contados hoje, não quer dizer que só tem isso, mas é o que se contou, 50 galáxias conhecidas com 100 quintilhões de estrelas. Foi melhor crer. Então Deus precisava tirar daquela visão errada que Abraão tinha, limitada, e levar uma outra visão. Então o problema é esse: o que você acha que é verdade na sua vida, na verdade é uma limitação que você está enfrentando. Você só enxerga isso. Então você precisa realmente aprender, e alguém vai ter que te ajudar a enxergar as coisas como elas realmente são. Mas como eu mudo as imagens em minha mente inconsciente? Você me pergunta. Sozinho é mais difícil, mas pode acontecer, mas é difícil. Com a ajuda ou conselho, isso sim é importante, orientação, conselho, um acompanhamento, seja de um pastor, de um psicólogo, de um terapeuta, um psiquiatra, alguém que possa te auxiliar. Ajuda, você pede informação. Na orientação você pede dica. No conselho você diz o que vai fazer e pede opinião. No acompanhamento, especialmente depressão, pessoas tomando remédio, você transfere toda a responsabilidade para seu pastor, seu psicólogo, seu terapeuta, seu psiquiatra, a pessoa que está te acompanhando. Então a gente deve ver que das nossas ações, 5% estão no consciente. Consciente é o que você está usando agora para me ouvir. E 95% no subconsciente, que é a parte que você não vê. Então onde estão os seus medos, os traumas, as fobias, os desejos, as compulsões, as crenças, não é? A razão, a análise, a sensação é consciente. Então aquilo que você não vê ocupa 95%. Então a mente, como um iceberg, né? A gente vê um pedacinho, mas a parte maior está embaixo. O processamento do consciente é de 50 bits por segundo. O processamento do inconsciente ele é 11 milhões de bits por segundo. O processamento inconsciente ele é cerca de 200 mil vezes maior do que o consciente. Então por isso que ele precisa ser tratado com carinho. E aí nós vamos falar sobre, quem conhece o computador vai saber entender rápido. Registro automático da memória. A nossa mente também tem uma memória RAM. E essa memoriazinha que nós temos que
trabalhar bem e aprender a lidar com ela. A mente inconsciente, ela grava as imagens na sua RAM, o seu registro automático de memória. Você tem um registrinho lá, né, como se tivesse lá um HD, e ele está guardando. Quando ele guarda as memórias da nossa vida? Quando você lê, quando você assiste, quando você vive, você passa por experiência, quando você ouve. Então, quando você lê, assiste, vive e ouve. A mente inconsciente, que é a que você não percebe, ela vai registrando. Então, quando você está lendo, ela vai registrar coisas. Se você lê coisas boas serão registradas. Se você lê porcaria será registrada. O que você assiste? Se você assiste coisas que não prestam, ela vai armazenar. Se você assiste coisas edificantes, como você está ouvindo hoje uma mensagem, ela vai registrar isso também. Experiência é a única coisa que a gente não pode controlar, né? A gente não sabe o que vai acontecer nos nossos relacionamentos, com as pessoas, no trabalho, né? E o que houve? Isso você pode controlar. Quais são os tipos de imagens que precisam ser reprogramadas em minha mente inconsciente? Imagens ruins do passado e imagens ruins do presente. Imagens ruins do passado: falta de perdão, mágoas antigas, né? Violências, abusos sexuais, traições conjugais. Muitas traições talvez não sejam no passado, seja mais presente, né? Ofensas, humilhações, sentimento de culpa, complexos, isso um monte de coisas que as pessoas veem. Minha vida sempre foi assim, eu sempre fui infeliz e coisas desse tipo. Todas estão gravadas como lixo em sua mente, na RAM, né? Como eu falei, o registro automático da memória. Então, você sabe que isso é um lixo, está ficando lixo e isso que está... O que está acontecendo? As imagens ruins estão gerando pensamentos ruins e você só fala coisa ruim, só fala bobagem, coisa negativa e vão fazendo com que você tenha ações ruins. E isso, infelizmente, está se tornando uma prática, um vício. Como eu destruo as imagens ruins do meu passado? Dando o seu perdão. Jesus falou de 70 vezes 7, porque o perdão liberta. Isso quer dizer sempre, né? Perdoando quem te magoou. É fácil? Na Bíblia não existe essa palavra para o cristão. Mas é muito importante que a gente aprenda a perdoar. Eu sofri, fui humilhado e ainda tenho que perdoar o canalha? Isso não é justo. Talvez esteja pensando em você, né? Mas olha, o maior beneficiado com o perdão é sempre a pessoa que perdoa. Isso mesmo. O maior beneficiado com o perdão é sempre a pessoa que perdoa. Quando você dá o perdão, e eu vou explicar por que você é o maior beneficiado. Porque a sua mente deixa de criar imagens ruins e negativas, que adoecem você mesmo, porque estão gravadas em sua mente. Exatamente isso que você entendeu. Quando você concede perdão, a sua mente para de criar imagens ruins e negativas que adoecem você. E quando eu não perdoo, então ela continua criando. Então é uma luta. Mas pastor, você não está entendendo. Você pode estar dizendo para mim aí, né, querendo falar comigo. Eu não quero perdoar essa pessoa, ela vai sair com ar de que venceu. Se você não perdoar, o que vai acontecer? Bom, então é bom que você entenda. Sua mente vai continuar trabalhando contra você, gerando imagens negativas e doentias. Então entenda isso. Esse é o problema. E não dá para lutar contra a mente. Sem perdoar, a sua mente vai ser isso aí, ela vai proporcionar a você isso aí, ó. Ou atitudes assim. Se você não perdoar, 2, você vai continuar a viver ruminando mágoas. É como tomar um pouco de veneno todo dia, achando que a outra pessoa é quem vai morrer. Infelizmente é isso que vai acontecer. Você está sempre falando, sempre lembrando. Tem pessoas que ficam falando, repete. Às vezes vai nas redes sociais falar com as pessoas, está sempre falando e soltando tudo. Por quê? Porque não perdoa, está ruminando. Sabe o que é ruminar? É como faz a vaca, né, por exemplo, o cabrito, né, que come, engole e volta. Ele tem 4 cavidades no seu estômago, então ele tem que passar por todas elas, né? É isso que está fazendo com a mágoa. Não deixe isso matar você. A mágoa é um veneno que mata. Se você não perdoar, 3, você vai viver fugindo de encontrar a pessoa. Mas a mágoa vai continuar te matando e a sua mente te adoecendo com as imagens ruins e negativas que vai continuar criando. Normalmente, a pessoa fica ansiosa, deprimida, passa a depender de remédio. Se você não perdoar, tem mais uma ainda, 4, você vai querer sair de tudo que lembra a pessoa. Você é que é escrava da mente, né? A sua mente, você se tornou uma pessoa escrava com uma mente escrava.
Você vai estar sempre com doenças psicossomáticas, doenças de origem psicológicas, né? Então, o tratamento é psicologia, né? E aí entenda as suas emoções. A raiva adoece o fígado, a tristeza adoece os pulmões, ainda mais num tempo de pandemia como esse. Imagina com tristeza, com depressão, com Covid. A angústia adoece o estômago, e eu que o diga. Estresse adoece o coração. Medo adoece os rins. Então, não temos escolha. O seu corpo está presente, mas e a mente? Passado, presente, futuro. Segundo, pode se refugiar em remédios, drogas, cigarros, bebidas alcoólicas, se cortar, depressão, ansiedade. E isso é o que tem acontecido na vida das pessoas, né? Se a gente vê adolescentes já na idadezinha ainda mal deixaram de ser crianças e estão envenenados com isso também, né? Basta ouvir o nome da pessoa, vê-la, e novas imagens ruins serão criadas em sua mente. É uma escravidão sem fim. Você é um escravo. Você é uma escrava. Aí tem um testemunho de contar de uma irmã, que ela tinha uma grande amiga, eram irmãs em Cristo da mesma igreja, grandes amigas, e ela descobre que essa amiga traiu ela com o seu marido. Ela criou uma mágoa tão grande, que ela adoeceu, ela teve câncer. Lá no leito do hospital, me pediram para ir falar com ela e orar. Eu fui lá orar com ela e falar para ela que ela precisava perdoar. Ela disse que não iria perdoar, ela preferia morrer do que perdoar a outra, porque ela não se conformava com aquilo. E assim aconteceu, ela morreu e não perdoou. A mágoa mata. A mágoa adoece e pode levar à morte. Pesquisas realizadas revelam que a mágoa é a causa de grande número de doenças. Muitas pessoas que estão internadas nos hospitais, em um leito de dor ou em salas de cirurgia, poderiam não estar lá se simplesmente resolvessem perdoar. Se não perdoar, acaba realmente morrendo. É uma coisa que vai matando aos poucos, né? E como deve ser esse perdão? Como perdoar e ser livre de raivas, de mágoas e ressentimentos? Como deve acontecer isso? O seu perdão, você sabe que perdão é uma atitude. Não fique esperando o dom do perdão, é uma atitude. Ele tem que ser tão sincero e transformador que você seja capaz de conversar com a pessoa que te magoou, que você tem ódio, talvez, mágoa, sem se abalar ou se sentir mal. A mente sua agradece. É esse ponto. Por quê? Lembre-se, né? A imagem, a nossa mente precisa de imagens. E não adianta, né? A sua mente precisa de uma imagem. E você não pode enganá-la. Não adianta fingir que você perdoou. Porque a mente é o inconsciente. Agora nós estamos falando do inconsciente, o subconsciente que está guardando isso daí. Então não tem como mentir para ela. Perdão é uma atitude. Quando você perdoa, é você quem mais ganha. A libertação da mente está ao seu alcance. Então é hora de você reprogramar. Lembre-se, raiva, medo, reclamação, culpa, mágoa, todas essas coisas adoecem. Liberte a sua mente da mágoa, solte, deixa ela voar livre. Imagens ruins do presente são aquelas que nossa mente grava. Ler. Em algumas cidades a polícia não permite a divulgação do número de suicídios, porque influencia e aumenta os suicídios. A leitura da Bíblia é vital para a sua mente criar novas imagens. Não tem outra fonte maior do que a palavra de Deus. Então a gente precisa aprender a alimentar a nossa mente com a palavra do Senhor. Então a gente lê, a gente ouve, isso ajuda demais. Assiste o WhatsApp e as redes sociais e muito colabora para tanto suicídio, né? Sua mente grava muitas coisas e desabafos, né? Vive. São suas experiências, é a única coisa que a gente não pode controlar. Ouve. Que tipo de pessoa você mais escuta e conversa? Eu me sinto melhor conversando com ímpios do que com crentes. Então, não reclame. Cuidado, 1 Coríntios 15, 33 diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes e distorcem a mente. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Provérbios 13, 20. Então, a amizade vai dizer tudo, né? Quando os filhos começam a andar com más companhias, a gente já sabe aonde eles vão terminar. Se você passa mais tempo conversando com gente fofoqueira, que vive falando mal dos outros, que vive reclamando de tudo, que vive insatisfeito e mudando de igreja, é disso que sua mente vai gerar imagens. Então, não adianta reclamar. Ou você muda a fonte de geração de imagens da sua mente,
ou não vai conseguir reprogramar, renovar a sua mente, como a Bíblia ordena e orienta. Então, é uma decisão, uma escolha sua. Você é que vai decidir. O segundo passo aí. Receber a reima de Jesus. É a palavra de Deus. A gente precisa, a palavra revelada, né? E sobre a tua palavra lançarei a rede. Texto de Lucas 5:5. Né? Reima, diferente de logos, né? Logos significa a palavra toda, como um todo. Né? Reima significa uma palavra específica, para uma situação específica, para uma pessoa específica, numa situação específica. Ler ou ouvir a palavra, né? É a palavra do Senhor revelada, como você está recebendo a palavra agora. Depressão se cura com terapia, medicação quando indicada e com a fé em Jesus, que reprograme a sua vida. Então isso, né, o meu exemplo pessoal que eu passei, aliás, quando eu sofri depressão, era um assunto, não é como hoje que você encontra nas redes sociais, na época nem tinha internet. Então vocês imaginam a luta que foi. Mas passei por terapia, tomei medicação, mas um dia eu orei a Deus e disse: Senhor, a minha vida tem que mudar agora, eu não aceito mais essa situação, eu tenho que ser liberto. E a minha vida mudou e nunca mais enfrentei depressão, muito pelo contrário, passei a ajudar as pessoas. Salmo 119, 81. Desfalece a minha alma pela tua salvação, mas espero na tua palavra. Então é isso que é o segundo, né? Também aí está anotado para bem mais de 25 anos, uma irmã, foi um caso único que eu vi assim, né? Estava em depressão, síndrome do pânico, ela não conseguia atravessar a rua, e ela foi liberta. Então, esse processo, ele funciona quando nós aceitamos, quando nós recebemos a palavra. Não desprezeis o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. 1 Timóteo 4,14. Então, imposição de mãos também é uma bênção na vida. Salmo 119, 76. Venha, pois, a tua bondade consolar-me segundo a palavra que deste a teu servo. Então é importante que a gente receba a palavra do Senhor, né? Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Provérbios 29, 18. Sempre lembrando a importância que tem a palavra do Senhor. Terceiro passo, ou princípio. Guarde bem isso. Para você ter um resultado diferente, terá que fazer algo diferente. Eu vou repetir. Para você ter um resultado diferente, terá que fazer algo diferente. Ah, pastor, mas não dá certo. Não, fazer igual não adianta. Caim, Deus rejeitou a oferta dele. Ele quis fazer a coisa do seu jeito e assim as coisas não funcionam. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Gênesis 4, 6, 7. Fazendo tudo igual, como sempre fez, nada vai mudar. Tudo ficará tal como está. Já disse Albert Einstein: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. De fato, se está fazendo igual, vai ficar igual. Lembre-se que as imagens geram pensamentos, os pensamentos geram palavras, as palavras geram ações, e ações se tornam hábitos e vícios, não é? Faça algo diferente. Olha, eu não ia ao discipulado, agora você vai ao discipulado. Muda a imagem. Eu não li a Bíblia, passa a ler a Bíblia. Ah, eu não ouvia sermões, passa a ouvir bons sermões, sermões edificantes, né? Só reclama de tudo, de todos. Passa a agradecer mais, agradeça a Deus, agradeça as pessoas que te ajudaram, até porque não são muitas pessoas que nos ajudam sinceramente, então é até fácil agradecer. Dá desculpa para não fazer ou não estar nas coisas espirituais, começa a fazer, faça a diferença. Não orava com a igreja, passa a orar com a igreja. Não orava nem em casa, passa a orar em casa. Falta demais nos cultos, vá com alegria nos cultos. Quer dizer, muda, faça diferente. Estava sempre com pessoas que só fazem fofocas. Corte a fofoca da sua vida, muda. Estava sempre com gente insatisfeita que só reclama de tudo e de todos. Ande com discípulos, com gente de oração, com gente que traga fé, que ajuda a aumentar a sua fé. Não procurava conselho do seu pastor, se tornou um adolescente espiritual, né? Adolescente que não vai disputar. Conversa com o seu pastor, conversa com o seu discipulador, com aquele que te orienta. Reclama do pastor e da igreja. Quanto mais você ajudar, menos tempo terá para ficar vendo defeitos na sua igreja, do seu pastor, porque todos somos seres humanos. Se você continuar a fazer as mesmas coisas do mesmo modo, não espere mudança alguma.
Não espere enganar sua mente inconsciente, fazendo coisas que na verdade não são diferentes. Não adianta querer mentir. Jeitinho brasileiro só funciona no país, na mente não. Quanto mais diferente e surpreendente for o que você fizer, mais poderosas serão as novas imagens que sua mente gerará na reprogramação de sua mente. Só não vale fugir do problema, né? Mudar o seu modo de visualização, vamos recapitular, né? As imagens da sua mente, tem que mudar. O ponto de partida, você precisa receber a reima de Jesus. Então, esteja aberto à palavra de Deus. Para você ter um resultado diferente, terá que fazer algo diferente. Vamos lembrar? Imagens geram pensamentos, pensamentos geram palavras, palavras geram ações, ações se tornam vícios ou hábitos, e aí é a diferença. Na próxima semana, vamos aprender 3 segredos que nos ajudarão a reprogramar a nossa mente, segredos fantásticos. Então, são os 3 últimos que nós vamos aprender, né? Dos 6 que eu me comprometi a ensinar. Muito bem, eu agradeço a você por estar conosco, acompanhando esta mensagem, e amanhã teremos o culto também do online, né? Nós estamos aqui em Agudos, no lockdown, onde vai estar ministrando a palavra do Senhor às 19 horas, o horário que é normalmente o nosso culto. E no sábado que vem, que é o sábado da torre de oração, nós estaremos, se não houver nenhuma mudança, né, nos planos aí do governador, nós estaremos então entregando a segunda parte dessa mensagem. Mas eu quero que você, por favor, me ajude. Como você pode me ajudar? Olha, não vai custar nada para você. Eu não estou pedindo o seu dinheiro, mas que você se inscreva no meu canal do YouTube, que você arrume pessoas que se inscrevam no meu canal do YouTube, acione o sininho de notificações, compartilhe a mensagem. Por quê? Porque é uma estatística isso. Quanto mais seguidores no YouTube tem uma pessoa, mais outras pessoas vêm ouvir as suas mensagens. E essas mensagens, elas podem ajudar muitas vidas, muitas pessoas. Eu vejo aí pessoas, isso que eu estou passando para vocês, eu tenho falado com pessoas que eu estou atendendo, que não conhecem isso, pessoas que estão desesperadas, tentando tirar a vida. E você vai ser um instrumento de Deus, um vaso na mão do Senhor, para abençoar essas vidas. Então, distribua, compartilhe, ajude-me a ajudar mais pessoas. Você também estará, com certeza, fazendo jus ao seu galardão no dia eterno. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.